Resumo da histologia do intestino grosso, completando os outros vídeos. Bom, intestino grosso a gente tem várias regiões diferentes, mas no geral elas são muito parecidas, né? Independente de se é sigmoide, transverso ou ascendente. Então tem poucas variações, principalmente o que tem de mais diferente seria no apêndice, no canal anal, né? E algumas alterações em relação à presença de serose ou adventícia. Mas no geral é bem tranquilo de reconhecer, é tudo muito parecido, né? Então, no intestino grosso a gente tem bastante absorção de água, a produção de muco é mais intensa do que no intestino delgado, tem muito mais células caliciformes à medida que a gente vai indo para distal no intestino, né? E a gente vai ter ali a formação do bolo fecal, fermentação através das bactérias residentes, né? E a eliminação dos detritos e de todos os alimentos que não foram digeridos. Um pouquinho só da macroscopia, para que eu possa, de repente, falar de alguma estrutura. A maior parte do cólon tem serosa, né? Então, geralmente a porção externa do cólon tem uma membrana transparente, lisa e brilhante, tá? Meio úmida, né? E com algumas exceções de algumas porções do cólon que são fixas na parede abdominal posteriormente, que não são mostradas aqui, mas por exemplo, as regiões que tem meso, né, são bastante móveis e geralmente tem serosa em toda a região. E o reto, ele não tem serosa, né, então ele tem adventícia e tá bem ajustado, assim, bem próximo às estruturas adjacentes. Além disso, a gente tem que observar e lembrar que a gente tem 3 tênias, né, que aqui tá mostrando uma delas, né? Então são umas faixas de músculo bem estreitinhas no sentido, né, nesse sentido aqui, mas em relação, se a gente for fazer um corte, a gente vai ver que é uma camada até relativamente espessa de músculo, né? Então essa região aqui é a região da tênia. São 3 tênias. E tem as austrações, né? Que são essas dilatações aqui, ou saculações, ou austros, que são dilatações e tem também alternação com algumas constricções, e essas estruturas surgem com a contração da muscular própria, né? Além disso, tem esses apêndices omentais ou epiploicos, que são essas projeçõezinhas aqui de gordura penduradinhas, tá vendo? Ó? Elas, acho que é mais fácil fazer uma seta. Essas projeções são bem frequentes, né? Elas ficam penduradinhas na serosa, tá vendo? E é basicamente peritônio com tecido gorduroso dentro. A da muscular externa, incluindo as tênias, também geram essas pregas semilunares e acabam surgindo de forma um pouco mais irregular, né? Essas pequenas pregas. A mucosa é muito fácil de reconhecer, ela é lisinha, não tem velocidades, né? E tem as criptas que são extremamente regulares, né? Eventualmente a gente pega num corte histológico uma cripta meio tortinha para lá ou para cá, mas é muito comum a gente pegar cortes em que a gente vê todas as criptas na mesma direção. O epitélio também é colunar simples, né? Tem as células caliciformes muito abundantes. Os enterócitos aqui muitas vezes são chamados de colonócitos, eu já vi chamados dois jeitos, que são as células absortivas, no caso, né? Mais especializada em absorção de água. Tem as células endoendócrinas do mesmo jeito. As células tronco estão na base da glândula, né? Bem ali, né? No fundo mesmo da glândula.
A lâmina própria, como sempre, rica em tecido linfóide, isso não precisa nem falar, ainda mais aqui no intestino grosso, que tem muita bactéria. Então é muito intensa a população, muito numerosa a população linfóide, e é normal isso. No canal anal a gente vai ver que tem uma transição do epitélio do intestino grosso, né, do sigmoide, para um epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado. A gente ainda vai ver imagens disso. E lembrando que no canal anal também tem um plexo venoso muito rico, né, que muitas vezes, quando se dilata, por questões de aumento de pressão, dificuldade de retorno venoso, pressão venosa que eu quero dizer, né? Ele acaba ficando dilatado e com os trombos sanguíneos, né? Acaba gerando as hemorroidas. Então não tem muito segredo aqui, né? A gente tem não tem as velocidades. Então a diferença é que antes tinha velocidade, cripta, né? Lá no Delgado. Aqui é mais cripta, né? Então só cripta, as entradinhas delas estão bem aqui, né? Esses orifícios, e quando a gente vê no corte, ela tem esse aspecto bem reto, certo? É a glândula intestinal propriamente dita, é a cripta, né? Cripta de Liberquim também, pode falar ao mesmo nome. Tem a muscular da mucosa embaixo, né? A submucosa vai ter o plexo de Meissner, como sempre. E tem uma diferença interessante aqui na muscular própria, né? A circular interna é tranquila, não muda nada. A longitudinal externa, embora aqui esteja fazendo um desenho meio estranho, ela é bem fina e ela está presente em toda a circunferência. Só que na região das tênias ela é mais espessa. Aqui está mostrando como se ela tivesse só nas tênias. Não, ela é completa, só que mais espessa nas tênias. E aqui a gente vê a rica rede de capilares, né? Os sanguíneos são mais importantes nesse caso aqui, mas também tem vasos linfáticos mais ou menos aqui na porção média para inferior, eles estão presentes. Aqui a gente vê uma imagem bem bonita, né? Então aqui, ó, as criptas estão bem visíveis aqui, os orifícios das criptas. Aqui a gente vê no corte, onde tá essas setinhas, é o orifício das criptas. E olha que corte bonito, né? Esse é uma imagem que não é tão frequente a gente conseguir, né? Tão retinho e tão bonita. Nem sempre é assim, lógico. Mas aqui ficou bem bonita. Então a mucosa, ela é representada pela epitélio de superfície, pela glândula, e a lâmina própria, que vocês podem observar que tem muitos pontinhos escuros, que são tecido linfóide em maioria, né? Além, claro, tá cheio de capilares sanguíneos aqui. Aqui parece estar querendo, tem um pedacinho de um nódulo linfóide, né? É comum também. E aqui é o muscular da mucosa, que apareceu. Quando pega em corte transversal, a gente enxerga dessa forma, né? Então, aí, em vez de cortar nesse sentido, né? O corte foi nesse sentido aqui, aí a gente enxerga dessa forma. Aqui um close assim para as células caliciformes, né? Numa coloração que mostra bem a mucina, sendo inclusive despejada aqui no interior da glândula, né? Que por acaso, a mucina tá bem aqui, e por acaso o interior tá cheio de muco, né? Toda essa faixa arroxeada aqui. E aqui a célula do cólon, que é o colonócito, com microvilosidades mais irregulares, mais curtas, né? O que mais chama atenção são essas interdigitações entre as células vizinhas, né? E esses espaçamentos entre, né, elas estão repletos de líquido, né? É a absorção de água. Então acaba tendo essa absorção principalmente pela via intercelular aqui. Aqui outra imagem
de cólon. Essa tá linda, né? Também pegou muitas criptas retas. A gente vê a muscular da mucosa bem bonita aqui. Ela tá bem aqui, né? Tá bem espessa nesse caso aqui. Logo abaixo seria a submucosa, né? E aqui também a gente vê o muco, né? Na superfície, dentro das criptas de Lieberkühn. A camada muscular da mucosa tá bem aqui. Embaixo a gente vê uma submucosa com bastantes vasos sanguíneos, né? Que a gente vê uma arteríola bem aqui, né? Aqui a gente vê uma veia um pouco maior, né? E aqui a sua artéria acompanhante. E em relação à camada muscular, nossa, muito barulho aqui. Em relação à camada muscular própria, né? A gente vê aqui de longe tem a muscular da mucosa. Aí vem a submucosa, muito rica em vasos, né? E aí a muscular própria tá aqui. Ela é bem espessa, mas a que é mais espessa é essa aqui, que é a circular interna. A longitudinal externa, a gente percebe que ela é mais fina. Ela vai ser mais espessa nas regiões em que eu tenho as tênias, né? E inclusive aqui esse contorno mais escuro, que deve ser porque está presente, foram preservados os núcleos das células mesoteliais. Então aqui é provavelmente a serosa, mas está muito longe para a gente ter certeza, né? E na próxima foto, aqui, a gente vê direitinho a questão da tênia, ó. Onde a gente tem a tênia, a camada muscular externa mais espessa, mas ela ainda existe, né? Aqui, ó, vendo aqui, ó, ela é fina, a espessura dela tá só isso aqui, né? Porque eu sei porque dá pra ver bem aqui a separação. Essas regiões mais claras são concentrações, né, dos plexos nervosos, né, no Auerbach. Então, a espessura é mínima, né? Só isso aqui mesmo. Aqui também, ó, uma espessura bem pequenininha. Aí já a espessura na região da tênia é maior. Só que eu creio que isso aqui é de animal, né? Por isso que tá tão fininha assim. Não chega a ser tão fina sempre assim, não. E o resto, a mucosa tá bem visível, né? Um padrão normal, a gente vê que tem algumas saliências, aquelas dobras que a gente fala. A presença de alguns folículos linfóides é normal, mas não são tão agregados quanto nas placas de Peyer, né? Eles são irregulares, tem aqui, tem ali. E a submucosa aqui, bem, no caso, tá bem rica em água, um pouquinho demasiado. Em relação, olha só, essa aí tá bem visível. A mucosa, pegando até a muscular da mucosa aqui. Aí vem a submucosa, aí vem a muscular interna, né, que é circular. E no caso aqui, ó, a externa, eu tô pegando bem a espessura dela, ó. A espessura dela aqui é bem fininha, aqui também, aqui na tênia é maior. E aqui a gente vê bem bonita mesmo a imagem típica, né, de um intestino grosso, cólon. E não tem muito, assim, segredo, como eu falei, né? Então, as células dos colonócitos têm um núcleo bem basal, né? E realmente na base da célula vai ter também células tronco, e a gente evidencia essas células tronco principalmente quando estão, né, em divisão celular. Então, são figuras de mitose, a gente vê muito mesmo, ó. Mitose, tudo tá com o FM aqui, é figura de mitose. A lâmina própria aqui tá riquíssima, nesse caso aqui em plasmócitos, né, esses núcleos parecendo uma rodinha de carroça, lateralizados, são de plasmócitos, mas também a gente tem alguns linfócitos até intraepiteliais, no caso aqui, né, eles ficam às vezes como se fossem vigilantes aqui dentro do epitélio, né? Como se fossem os primeiros guardiões. E aqui a gente vê a borda em escova muito
irregular, não é tão bonita quanto no caso do intestino delgado, né? Células feliformes são abundantes, elas predominam. E o canal anal é super tranquilo também, só que é um pouco diferente do restante, né? O canal anal, ele é uma porção final, né, do intestino, então ele tem umas particularidades porque ele tem que chegar em algum momento, ele vai se transformar na pele da região perianal. Então tem que haver uma transição, como sempre tem uma transição. E essa transição, ela é bem simples de raciocinar. Primeiro a gente tem a zona coloretal, que é o final do epitélio colunar mesmo ali, igual epitélio de cólon, que a gente acabou de ver um slide, certo? Então até aqui veio o epitélio normal do cólon. Chegou tudo que a gente viu de cólon, vem até mais ou menos aqui. Aí ele tem que se transformar em algum momento na pele da região perianal. Como é que vai ser essa transição? Primeiro ele vai se transformar numa zona pavimentosa, que é um epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado. E a transição para isso é meio bagunçada. Então vai ter, por exemplo, ele é um colunar, né? De repente é um colunar simples, depois começa a ficar um colunar estratificado, depois vira um cuboide estratificado, ou seja, vai criando estratificação e a célula vai encolhendo, né? Vai ficando mais baixinha, até que vira o estratificado pavimentoso, que é o que eu quero, que seria a zona pavimentosa. E depois que eu tenho a zona pavimentosa, que é o estratificado pavimentoso não queratinizado, eu já posso, basta surgir queratinização em anexos cutâneos para que eu tenha uma pele formada, né? Além disso, lembrar que a gente tem aqui nessa região essas colunas verticais, que são as colunas anais, né? Essas colunas verticais bem regulares, né? Espaçadas de forma bem regular. E entre elas a gente tem os seios anais. O esfíncter externo do ânus é um espessamento da camada circular interna, aquela de músculo liso mesmo, do intestino grosso, enquanto que o esfíncter externo é um músculo estriado esquelético. Então é bem simples, ó, a lâmina própria tá aqui bem rica em tecido linfóide, a glândula anal, tá vendo que tá ficando meio irregular já, né? E aí eu tenho o que era para trás aqui simples, né, pele simples colunar, tá começando a ficar meio estratificado. Aqui foi muito abrupto, né? Tô parecendo até uma montagem, né? Aí vira um estratificado meio cuboide e mais pra frente viraria um pavimentoso estratificado, que é o que a gente quer. Então, olha só, tá vendo? Vai reduzindo cada vez mais a profundidade das glândulas intestinais e o epitélio de superfície vai virando colunar, que é simples para colunar estratificado, depois cuboide estratificado. É difícil aqui nesse distanciamento a gente saber se a célula está cuboidal ou não, mas eu tenho a impressão que nessa faixa aqui ela está cuboide estratificada, aqui ela está começando a se transformar num pavimentoso mais padronizado, pavimentoso estratificado não queratinizado. Aqui não sei porquê, eu não sei se foi o corte, pegou de um jeito estranho, ficou muito fino, né? Eu acho que aqui seria, a continuação ideal seria não ter essas imagem estranha aqui e continuar bem nessa região. Aqui sim, olha, a gente vê o típico pavimentoso estratificado não queratinizado, até que nessa região aqui, ó, surge a queratina, o primeiro anexo, né? Aqui deve ter um comecinho de um pelo, e aí já é pele da região perianal, né? É super tranquilo, não tem muito... É só transformação do epitélio da mucosa colônica no epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado, que depois vai fazer a transição para a pele da região perianal. Aqui de novo, ó, a gente vê ainda um resquício de algumas glândulas, né, colônicas. Aí o epitélio começa, a superfície começa a mudar, ficar esquisito. Às vezes a gente nem reconhece esse padrão de transição. Aí faz um estratificado meio cuboide até virar um estratificado pavimentoso não queratinizado. Mesma coisa, ó, não tem muito segredo. A gente vê a transformação da mucosa colônica, né, em alguma coisa que vai ficando meio, em termos, digamos, nem uma coisa nem outra, uma transição, ó, pega essa transição,
Mas parece que aqui tá virando, né? Tá fino ainda o epitélio, mas ele tá se tornando o pavimentoso estratificado não queratinizado, ó. Aqui ele tá bem espesso, que geralmente o epitélio estratificado não queratinizado, pavimentoso, ele é bem espesso, né? E aqui ele tá assim, digamos, chegou na sua totalidade. Aqui ele se formou do jeito que tem que ser. Aí aparece a queratina e os anexos, e aqui eu já tenho a pele da região perianal. E às vezes é meio bagunçado, tá vendo? Olha aqui, a gente vê que o epitélio de superfície já tá muito, ó, muito formadinho, bem parecido com o que a gente quer. Então a transição tá meio estranha, ela tá uma transição que vai e volta. Interessante, vai e volta que eu falo assim, tem hora que parece que tá querendo virar pavimentoso estratificado, aí volta a querer ficar meio estranho, fino, então é uma transição mais irregular, digamos assim. E aqui parece que de repente resolve fazer o pavimentoso estratificado não queratinizado, mas com glândulas embaixo ainda, tá vendo? Que interessante, né? Então, às vezes, nem sempre é tão bonitinho quando a gente vê nos livros, não. Então, assim, a realidade geralmente é assim, meio bagunçada, né? Então, aqui a gente vê, olha a transição que interessante. O vai e não vai que eu falo é isso, ó. Aqui eu já tinha resolvido que queria ser pavimentoso estratificado não queratinizado, voltou a ser colunar, porque as alterações estão acontecendo de forma meio salteada, né? Aqui ainda tem um resquício de células caliciformes no meio de um epitélio que já é pavimentoso estratificado não queratinizado. Ainda tem glândulas embaixo, né? É assim mesmo, é a transição. Zona anal de transição. Usualmente é muito raro eu colocar, principalmente nesses vídeos aqui de resumo, alguma coisa de patologia, mas assim, eu acho que até para enxergar os vasos, a importância do plexo submucoso, eu achei interessante colocar um plexo submucoso dilatado, bem dilatado, né? Que no caso são as hemorroidas, então é um problema clínico bastante comum, né? Então quando ele está dilatado, vai estar mais ou menos assim, né? Bem, vasos bem repletos, muitas vezes formam-se trombos, é uma situação que muitas vezes gera bastante dor para o paciente. E por fim, a outra situação, a outra região que é um pouco diferente, né? É o apêndice secal. Eu esqueci de falar, né? No canal anal não tem tênia, né? E tem aquela, na musculatura no final, tem o surgimento do esfíncter interno a partir da camada circular interna, né? De músculo liso. E no apêndice secal também não tem tênia, né? A gente tem um meso, que é o mesoapêndice, a gente tem as camadas musculares habituais, circular interna, longitudinal externa, a gente tem a submucosa, a gente tem a mucosa, né? E no caso, na submucosa, principalmente, o que tem de diferente no apêndice é a presença de folículos linfóides muito, muito amplos, né? Aqui tá até discreto, se falar a verdade. Eles são bem mais proeminentes, né? Muitas vezes eles são tão... os linfócitos são tão numerosos que a parte mais difusa, que não forma nódulos, às vezes inunda, né? A lâmina própria todinha aqui, né? Então, a gente tá vendo um azul muito escuro entre as glândulas, é a riqueza de linfócitos nessa região. E às vezes fica só linfócito, você não vê nem glândula mais, né? Aqui não é o caso. Então, é muito tranquilo de reconhecer o apêndice, né? Não, e vai confundir com ilho? Não vai não, porque o apêndice geralmente vai aparecer uma lâmina do apêndice sempre assim, né? É mais frequente aparecer um corte transversal, e como ele é pequeno, ele cabe inteirinho assim na lâmina, no corte transversal. E quando vai ser uma placa de Peyer, assim, pode até ser de animal, aí vai caber inteiro na lâmina, mas aí vai estar de um lado só na face antimesentérica, os folículos, né? Além disso, um é intestino grosso, o outro é intestino delgado. Então não tem como confundir não. Viu o intestino grosso com uma quantidade absurda de nódulos linfóides assim, é apêndice secal. Mais um, esse que é a realidade, né? Então, ó, tem regiões que a gente vê ainda mucosa e outras regiões tem tantos linfócitos, tantos,
que ele já, você nem enxerga mais as glândulas, eles tomam conta, né? Ó, o tecido linfóide difuso, que não forma nódulos, ele tá inundando a lâmina própria, e aqui a gente já nem vê glândula mais. Isso é totalmente normal. Esse material aqui é material fecal, aqui dentro. Eventualmente na rotina, né, de laboratório a gente vê uns vermes aqui, vê resto de alimento não digerido bem grande, né? E de vez em quando aparece, e eventualmente, bem raro assim, mas acontece, eu já achei uns 3 ou 4 ao longo dos anos, a gente vê um tumorzinho aqui no apêndice, tira por apendicite e acaba descobrindo um tumor carcinoide, né? E isso acaba salvando, né, o paciente no sentido de que a apendicite fez um diagnóstico precoce. Mas geralmente a presença do tumor gerou geralmente uma obstrução ali que levou a apendicite, né? Vamos ver se tem mais uma foto. Essa foto tá muito figura de livro, né? A realidade é essa aqui para mais detonado, né? Porque a gente vai ver geralmente inflamado. E aqui é figurinha de livro de apêndice normal, com nódulos linfóides, centro germinativo. Tá muito clarinha essa lâmina, eu acho que não tem muito que ficar olhando para ela, que ela não é muito bonita. E por fim aqui, um slide para vocês darem uma pausa e observarem nesse slide essa diferença entre as variadas regiões, né, de todo o trato digestivo, né, começando do esôfago até o canal anal. Eu fiquei devendo um slide, eu tenho que explicar ele agora, né? O slide do esqueminha redondo que eu falei lá no primeiro vídeo. Aqui que é legal. Pena que ele não é tão claro, né? Um desenho que às vezes fica muito pequenininho, né? Enfim, nesse desenho a gente tem as variadas regiões, né? E as várias camadas que, por como é um padrão, dá para fazer esse esquema bem legal aqui. Então, de dentro para fora, né, a gente tem o lume e na parte mais externa seria a presença de uma serosa ou de uma adventícia, alguma coisa assim. As duas camadas musculares bem visíveis aqui, ó, a gente vê como quem fez esse esquema fez com muito detalhe, né, bem feitinho, mostrando que no cólon, por exemplo, a camada externa se concentra mais na tênia, embora ele tenha desenhado fazendo parecer que não tenha em outras regiões, mas tem, nem que seja uma camadinha fina nessa região aqui tem. E aí as outras regiões, olha, por exemplo, a submucosa, onde é que tem glândula ou não. Então vamos começar de dentro para fora, que faz mais sentido, pelo esôfago. Olha, lembrando, o esôfago tem tudo indica, tem algumas coisas escritas aqui, né? Uma pena que não dá para ver. Tem um epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado. Vê tanto que o epitélio do esôfago destoa de todo o resto, porque é um epitélio estratificado pavimentoso, né? Enquanto que os outros geralmente têm glândulas logo de cara. As glândulas do esôfago se concentram na submucosa, com exceção da região cárdica, em que sim, a gente teria glândulas na mucosa, mas estaria aqui, né? Logo abaixo desse epitélio, que é muito diferente de todos os outros que a gente está vendo aqui. Então, essa questão de ter criptas, né, profundas, né, e um epitélio muito espesso, é mais das outras regiões, não do esôfago. O esôfago tem aquele epitélio de revestimento de mucosa tipo cavidade oral, né, tipo colo uterino, então é pavimentoso estratificado não queratinizado. E aí, essa aqui, ó, a camadinha muscular da mucosa, ó. Esse eixo aqui todinho da camada muscular da mucosa. E, como eu já falei, no esôfago predominam glândulas na camada submucosa, que são glândulas esofagianas, que vão ter um ducto que vai chegar até aqui no lume, né? E esse ducto, eventualmente, a gente consegue ver ele em algumas imagens. As duas camadas não tem segredo, vestibular interna, muscular longitudinal externa, e aqui é uma adventícia, exceto na região abaixo do diafragma, que tem serosa, ok?
Já no estômago, eles colocaram duas regiões, que é o que basta, né? Então, colocou o piloro, que na verdade seria a região antropilórica, né? Que eu acho melhor falar assim. E o fundo corpo, que é fundo barra corpo, que é a mesma coisa histologicamente. Então, em relação à adventícia, é serosa. As camadas musculares não tem segredo, circular interno, longitudinal externo. E observe, ó, a submucosa não tem glândulas, ó. Essa camadinha inteirinha aqui é a submucosa, não tem glândulas. Onde é que tem glândula no estômago? Em qualquer região. Na mucosa. Então, a mucosa espessa aqui, essa mucosa tem essa espessura grande aqui, né? E aqui também. Opa, desculpa. E, enfim, a gente tem as glândulas com as criptas, né? Que no caso, ou fossetas ou fovéolas. E aí, a região vai ser diferente de acordo com o tipo celular. Geralmente, antropiloro e região da cárdia, que não tá aqui, tem, tanto na superfície quanto nas glândulas, células secretoras de muco. Já tem um vídeo falando sobre isso, sobre estômago. E na região de fundo, eles colocaram umas células diferentes, de cores diferentes, que eles estão querendo marcar justamente a presença das células parietais e das células principais, né? Que tem, e também já tem um vídeo esclarecendo isso, eu não vou ficar falando detalhes. Então, o que marca, diferencia o fundo barra corpo do antro piloro é a presença de células parietais e principais. Quando a gente passa para o duodeno, muda, ó. Aqui eu tenho submucosa sem glândulas. Quando passa para o duodeno, o que eu tenho? Submucosa com glândulas, glândulas duodenais ou de Briner. Quem mais tem glândulas na submucosa? Esôfago. Só. Então, só os dois, esôfago e duodeno, tá? E o duodeno, é claro, tem glândulas na mucosa também, né? Lembrando que, ó, duodeno, jejum, ilho, começa a ter o quê? Vilosidade. Presença de vilosidade já vai dizer que é intestino delgado. Botaram bastante folículos linfóides aqui em torno, em toda, né, o intestino grosso, não sei por que não colocaram no cólon, que tem demais também, para mostrar a importância, né, do malte aqui nessa região. Já jejum e ilho, como eu falei para vocês na aula de intestino delgado, bem resumidamente, os dois têm velocidades, tem algumas diferenças que podem ajudar uma pista se é jejum no ilho, mas certeza mesmo, como tem algumas regiões de transição muito confusas, que não dá pra, pela velocidade você não pode ter certeza, bater carimbo nem nada, eu prefiro deixar para falar que é ilho quando tem a placa de Peyer presente na lâmina, na foto, né? E se tiver velocidade, não tiver glândula de Briner nem a placa de Peyer, né? Aí eu vou colocar jejum barra ilho. Pronto, eu acerto, né? Se colocar intestino delgado, não, porque não tendo glândula de Briner, quando você coloca intestino delgado, você acerta parcialmente apenas, porque quando você coloca jejum barra ilho, você tá falando, não, eu sei que não é duodeno, né? Aí é diferente. Agora, colocar só intestino delgado per biovelocidade não dá. Então, pelo menos na minha prova, eu como professora, eu considero o seguinte, não tem placa de Peyer, nem glândula de Briner, você põe jejum barra ilho, ok? Tem placa de Peyer, é ilho, tem glândula de Briner, é jejum. O cólon, a gente viu nessa aula mesmo, são as criptas, não tem velocidades, né? E tem essa particularidade da presença das tênias na camada muscular externa longitudinal. O apêndice não tem muita diferença do cólon em si, exceto pela presença, a ausência de tênias, lógico, e a presença de folículos linfóides muito abundantes, muitas vezes de forma difusa também, muitos linfócitos, plasmócitos, vem aqui, faz aquele mar, né, e tanto é que ele pôs menos glândulas aqui, e vários pontinhos, risquinhos, que eu creio que ele está querendo mostrar o tecido linfóide difuso aqui, invadindo a lâmina própria do apêndice. E é isso, eu acho que de importante nesse slidezinho que marca a diferença. Ah, outra coisa que eu não falei, né? Ó, sempre tem umas marcas
rosadinhas assim, entre as camadas musculares. Ele tá marcando o plexo mientérico ou de Auerbach. E creio eu que aqui na submucosa essas marcações lilazes assim também são isso. Eu não tenho muita certeza porque tem coisas escritas aqui que eu não sei o que é, né? E eu não sei porque que ele não representaria o plexo de Meissner nas outras regiões. Enfim, é um esquema legal, não tá tão perfeito nem completo, mas é muito inteligente, muito interessante como ele foi feito. No geral é isso, eu vou fazendo os vídeos de fígado, glândulas salivares, pâncreas e vesícula biliar.